Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Sou Roberto Botelho. Hoje estou aqui representando a Associação Brasileira de Hipnose, a BH, para mais uma aulinha nossa. Hoje, gente, é uma aulinha que eu já dei no passado, não é um tema repetido, mas eu vou dizer para vocês que eu acho que é um daqueles temas que nós, como hipnoterapeutas, hipnólogos, deveríamos dominar muito bem, né? Eu acredito que grande parte de quem está aqui já aplica, já conhece um pouco isso que a gente vai estar falando hoje, mas estranhamente muita gente não fala, não faz, né? Hoje, gente, a gente vai estar falando dos movimentos ideomotores. Só quero saber, antes da gente começar, quem aqui sabe o que é movimento ideomotor? Manda um joinha, levanta aí a mão, só para eu ter uma ideia de quem conhece essa prática aí. Legal, legal. Pô, tô feliz, gente. Que bom que muita gente aqui conhece. Tá certo. Deixa eu baixar a musiquinha. Beleza. Aluno meu sempre conhece, né? Não tem como. Seguinte, gente. O movimento ideomotor é um negócio de muita utilidade na prática clínica. Né? Muita utilidade. Me estranha, na verdade, ver que muita gente não faz ideia da existência desse negócio. Ao mesmo tempo que tem gente que conhece, mas é contra. Eu não entendo como que existe hipnoterapeuta que é contra essa prática. Vamos lá entender o que é isso, gente. O movimento ideomotor, galera, é um movimento muscular que vai acontecer a partir de uma ideia, um pensamento, uma sugestão. Só que não é qualquer movimento. Tecnicamente, esse movimento deveria ser aparentemente involuntário. Como se fosse assim, um espasmo acontecendo, ou um membro se movimentando automaticamente, algo do tipo assim. O que importa é o seguinte, gente. O movimento ideomotor é um negócio que já é do nosso cotidiano, que a gente já tem certa familiaridade com isso, mas quando a gente coloca e aplica isso dentro da hipnose, quando isso acontece em um contexto hipnótico, isso acaba se tornando o que a gente chama de fenômeno hipnótico, né? E já comentando um pouco de fenômeno hipnótico, gente, aqui na BH, nas últimas semanas, a gente está tendo uma série de aulas sobre fenômeno hipnótico. A gente começou há 2 semanas atrás, onde eu falei sobre... Eu comecei falando... 3 semanas atrás, na verdade, onde eu comecei falando sobre os fundamentos da hipnose. Há 2 semanas atrás, eu falei sobre a hipnose como uma interface no atendimento clínico. No último encontro nosso, eu falei sobre os fenômenos hipnóticos por si só, né? Passamos por todos, destrinchamos e tudo mais. E hoje, agora, a gente vai estar falando sobre parte desses fenômenos, em específico, os movimentos ideomotores. Gente, tudo que é fenômeno acontece fora da hipnose. Tá? Todos, desde a amnésia, alucinação, distorção temporal, dissociação e por aí vai. O movimento ideomotor não é diferente, tá? E já digo, o movimento ideomotor, por mais que seja classificado como um fenômeno hipnótico, ele é algo muito simples de acontecer. Vocês vão ver isso aqui que eu vou estar falando bastante, gente. Bom, o que importa é o seguinte. O movimento ideomotor é aquele tipo de sugestão, de resposta que vai acontecer na hipnose, que vai gerar movimento do corpo, movimento dos músculos, gente. Esses movimentos, eles parecem involuntários, só que eles começam de uma forma voluntária, tá? A sensação que dá é que é involuntário, mas eles começam voluntariamente. Tá, os movimentos ideomotores, gente, eles têm uma grande aplicação na clínica, uma grande aplicação mesmo. E aí é o seguinte, eu acho que a principal aplicação do movimento ideomotor seria como um processo de comunicação com o corpo do nosso cliente, com o inconsciente do nosso cliente ou com algum aspecto específico da psique dele, né? Quando a gente fala de hipnose, gente, a hipnose clássica, formalizada, ela vai sempre envolver uma dissociação em algum nível, ou seja, uma sensação da pessoa estar dividida, estar separada, onde a consciência pensa algo e algo automático inconsciente acontece, né? Então tem a consciência ali e algo ocorrendo fora da tomada da decisão dessa pessoa. E assim, o movimento ideomotor, gente, é uma dissociação. Porque se eu estou tendo uma série de respostas que acontecem a partir do movimento involuntário dos meus dedos, a minha consciência, tecnicamente, não está decidindo fazer esses movimentos involuntários do meu dedo, tá? Então, vamos entender que o movimento ideomotor é uma dissociação, tá, gente? É uma dissociação onde meu dedo se move fora da minha tomada de decisão, beleza? E aí, gente, com o que eu estou me comunicando quando eu instalo essa tal resposta ideomotora?
Gente, vai ter 10 mil explicações diferentes. Vai depender da teoria que está por trás, tá? Tem gente que vai dizer que a pessoa está fazendo de forma deliberada. Tem abordagem que vai falar que é uma dissociação da consciência, como se tivesse duas partes realmente divididas ali, e por aí vai. No fim, gente, eu prefiro entender que é processo ideodinâmico com dissociação. Mas vamos lá. Gente, o movimento ideomotor, ele é um processo inato do ser humano. Ele já acontece com a gente o tempo todo, né? Acontece que quando isso está dentro do contexto hipnótico, isso choca um pouco a gente. Tecnicamente, o movimento ideomotor é um processo do nosso design evolutivo, vamos dizer assim, né? Ele está presente em inúmeras coisas. Vamos dar exemplo, gente. Outro dia eu estava num carro e eu estava no banco do passageiro do carro. E, de repente, o carro que estava na frente do meu carro freou do nada. Eu, como sou um motorista, na hora que eu vi que o carro da frente freou, o que aconteceu? O meu pé freou um freio invisível. Eu estava no passageiro, mas o meu pé fez o movimento do freio. Por que isso, gente? Porque naquela situação onde eu estava concentrado em ter que frear o carro, o meu pé fez um movimento involuntário de frear o carro. Isso é uma resposta ideomotora também, gente. Um outro exemplo. Vira e mexe, eu estou conversando com um amigo, com algum cliente, e quando eu percebo meu cliente está assim com a cabeça. Está fazendo esse movimento de sim com a cabeça involuntariamente. Será que ele tomou a decisão de ficar fazendo esse movimento com a cabeça? Eu acredito que não. Consequentemente, isso também vai ser chamado de movimento ideomotor, tá, gente? E aí, assim, o movimento ideomotor está em inúmeras coisas religiosas, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, a escrita automática, né? A psicografia. Então, a gente vê lá muitos espíritas, né? Que fica ali escrevendo, fora da tomada de decisão, tudo mais. Isso também é movimento ideomotor, gente. O que mais que é movimento ideomotor? O movimento do pêndulo da radiestesia, né? Quando a gente está fazendo radiestesia, que o pêndulo se mexe por uma energia inconsciente, isso também é resposta ideomotora, tá, gente? Onde mais a gente vai ver isso? Na tábua Ouija, né? Na brincadeira do copo. Essas brincadeiras, esses processos, gente, que a galera faz também é movimento ideomotor, tá? Mas vamos entender um pouco mais da história desse negócio, gente. O primeiro relato que a gente tem das respostas ideomotoras veio a partir de um cara chamado Chevreul. O Chevreul, ele era um químico e em 1808, mais ou menos, ele estava fazendo um experimento. O que ele estava fazendo, gente? Ele estava tabelando uma série de elementos químicos. Ele era um químico, né? Só que enquanto ele tabelava, o que ele estava fazendo? Ele estava segurando um cordãozinho, na ponta desse cordãozinho tinha um anel, e ele estava brincando de pêndulo com esse anel. Enquanto ele tabelava o elemento da mão direita, ele percebeu que o pêndulo se movimentava involuntariamente em direção ao elemento químico que ele estava tabelando. Então, um exemplo, se ele estava tabelando o elemento ouro e tinha um pedaço de ouro em cima da mesa dele, o pêndulo automaticamente se movimentava em direção a esse pedaço de ouro. Na hora que ele viu isso, ele ficou assustado, né? Como assim? O pêndulo está se movimentando automaticamente. Existe aqui uma energia, existe algo inconsciente aqui, algo espiritual que está movimentando esse pêndulo. Aí, de repente, ele se tocou, ele fez testes, botou uma cúpula em volta, tudo mais, e ele percebeu que não existia nada místico, nada sobrenatural que estava movimentando esse pêndulo. Na verdade, ele percebeu que o que movimentava o pêndulo eram os movimentos da mão dele. Estava tendo uma série de micromovimentos musculares na mão dele que trazia a sensação de ser uma energia movimentando aquele pêndulo. Mas é o seguinte, gente, quem estava movimentando era ele, tá? Deixa eu só ver o que mandaram aqui. Nesse sentido, intuição para saber essas respostas pode ser considerado movimento ideomotor? É um movimento ideomotor, viu, Paulo? Só não posso afirmar que é uma intuição, algo do tipo, mas sim, é uma resposta ideomotora. Gente, sempre que tem respostas involuntárias musculares, a gente vai chamar de movimento ideomotor. Na verdade, resposta involuntária, não. Um espasmo não é movimento ideomotor, tecnicamente, né? Mas, dentro de um contexto hipnótico, onde eu sugiro algo e tem uma resposta muscular, é resposta ideomotora sim, tá, gente? Aí, o Chevreul descobriu que não tinha nada espiritual, nada místico movimentando o pêndulo, gente. E ficou lá por aquilo lá, ele deixou, né? Seguiu a vida dele. Anos e anos depois, sei lá, 32 anos depois, em 1840, chegou um cara chamado William Carpenter,
Quem é aluno meu já cansou de ouvir desse cara, chamado William Benjamin Carpenter. Gente, o Carpenter, ele foi amigo de um cara muito importante para a hipnose. Ele foi amigo pessoal do James Braid. James Braid foi o homem que cunhou o termo hipnotismo. Né? Quando a gente fala de hipnotismo, o termo veio desse cara lá, o James Braid. E o que acontece? O Carpenter, ele estava estudando essas respostas involuntárias do corpo e ele se juntou com o James Braid para estudar isso. Ele se juntou, gente. Inclusive, o James Braid agregou toda a teoria da resposta ideomotora do Carpenter para a prática hipnótica. Né? E aí é o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar daquela história de que a hipnose, de que o James Braid queria mudar o termo hipnose para monoideísmo. Né? Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Que hipnose deveria ser chamada monoideísmo, que o James Braid começou achando que tinha a ver com sono e depois não tinha a ver mais. E se eu disser para vocês, gente, que isso é uma tremenda de uma mentira? E é mentira. James Braid nunca quis chamar a hipnose de monoideísmo. Na verdade, o James Braid queria chamar de processo monoideodinâmico. Nossa, como assim monoideodinâmico, gente? Vamos entender um pouco mais. O que acontece, gente, é que o Braid estava estudando esse negócio chamado movimento ideomotor, que eram as respostas involuntárias dos músculos. Então, eles estavam lá, eles faziam sugestões, o corpo respondia. Em algum momento, o Braid e o Carpenter perceberam que as sugestões não geravam só respostas musculares. Eles perceberam que as sugestões geravam uma série de outras respostas que também eram cognitivas, além de cognitivas fisiológicas como um todo. Né? Então, ele percebeu que sugestões hipnóticas poderiam gerar, por exemplo, amnésias, alucinações, podia fazer uma pessoa salivar, e por aí vai, né? Dissociações e tudo mais. E aí, como o movimento ideomotor só estava associado à resposta muscular, eles decidiram fazer diferente. Eles decidiram utilizar, dentro da hipnose, o que eles chamaram de processo ideodinâmico, porque ideomotor é só músculo, ideodinâmico englobaria uma série de outras respostas. Então, por que, gente, que James Braid não quis chamar a hipnose de monoideísmo? Porque, tecnicamente, monoideísmo é se concentrar em uma ideia só. Mas hipnose não tem a ver com se concentrar com uma ideia só. Tem a ver com o processo ideodinâmico, que seria o quê? O processo ideodinâmico é aquilo de quando eu imagino, meu corpo reage. Né? Vocês já devem ter ouvido aquela história de corpo não diferencia imaginação de realidade. É o processo ideodinâmico. Eu imagino algo, o meu corpo vai reagir a essa imaginação. Né? Só que aí é o seguinte, por que monoideodinâmico? Porque, gente, o James Braid percebeu que quando eu me concentro em algo, essa resposta ideodinâmica é intensificada. Então, se eu imagino algo, o meu corpo vai reagir a isso. Porém, se eu imagino isso estando mais concentrado, é ampliado a resposta ideodinâmica no meu corpo. Né? Então, a hipnose não deveria ser chamada, tecnicamente, de monoideísmo, mas sim de processo monoideodinâmico. Né? Porém, como vocês já sabem, não pegou esse nome, né? Consequentemente, até hoje aí, a gente usa hipnose. Né? Aí é o seguinte, eu coloquei aqui até um trecho do próprio James Braid falando sobre isso, que é um trecho do livro A Fisiologia da Fascinação, do James Braid, do ano de 1885. Nesse trecho, gente, ele diz o seguinte, vamos ler. Para que eu possa fazer plena justiça a dois estimados amigos, suplico em conexão com o termo monoideodinâmico que há vários anos o Dr. Carpenter introduziu o termo ideomotor para caracterizar o reflexo ou movimentos que surgem meramente de ideias associadas ao movimento existente na mente, sem qualquer esforço consciente de volição. Em 1853, referindo-se a esse termo, o Dr. Noble disse: ideodinâmica provavelmente constituiria uma fraseologia mais apropriada, aplicável a uma gama mais ampla de fenômenos. Concordei plenamente com essa opinião, porque estava bem ciente de que uma ideia pode interromper e excitar o movimento automaticamente. Não apenas o movimento dos músculos involuntários, mas também no que se diz respeito à condição de todas as outras funções do corpo. Adotei, portanto, o termo monoideodinâmico como ainda mais abrangente e característico no que se diz respeito às verdadeiras relações mentais que subsistem diante de todas as mudanças dinâmicas que ocorrem em todas as outras funções do corpo, bem como nos músculos dos movimentos voluntários.
Então, o que o Brady está falando aqui é que eles adotaram o termo monoideodinâmico ao invés de ideomotor, porque ideomotor é só músculo e a hipnose englobaria uma série de outras respostas além dos movimentos involuntários musculares, né? Aí é o seguinte, gente. No ano de 52, chegou um cara muito famoso, na verdade, 3 caras, gente, começaram a estudar esse tal de movimento ideomotor, que foi o Milton Erickson, o Lecron e o Bordeaux. Gente, o Lecron e o... Eu não sei como se verbaliza Bordeaux, mas é Bordeaux, com X. O Lecron e o Bordeaux, eles têm a segunda escala de sugestionabilidade hipnótica mais importante que a gente tem, né? A mais importante é de Stanford, depois é de Lecron Bordeaux. Eu acho que é Bordeaux, porque eu não sei falar essa língua aí. E aí, gente, olha que interessante, em 1952, o Lecron, ele estava usando o movimento ideomotor, uma resposta involuntária do corpo do cliente, para saber se uma anestesia hipnótica já tinha acontecido ou não. Olha que interessante. Hoje, o hipnólogo clássico vai lá e dá a sugestão de luva anestésica e vê se tem resposta ou não. Em 1952, Milton Erickson, Lecron e Bordeaux já estavam utilizando a resposta ideomotora para saber, para ter um sinal de sim, se a anestesia tinha sido instalada ou não. Olha que interessante isso, gente. Ou seja, fica a sugestão aí para vocês, gente. Se você quiser ter mais certeza do que você está fazendo, se o processo está acontecendo ou não, instala uma resposta de movimento involuntário no dedo e peça um sinal de sim quando a sugestão tiver sido executada. Por que eu vou simplesmente ir lá e fazer uma anestesia para, sei lá, para a pessoa fazer uma tatuagem e deixar ela ter dor para a expectativa cair depois, sendo que eu posso dar a sugestão, pedir para o inconsciente gerar o fenômeno, evocar esse fenômeno, e me dar um sinal de sim quando a resposta tiver acontecido. É outra história, né, gente? É outra história. Bom, aí, em 54, 2 anos depois, o Lecron, ele começou a fazer algo a mais com o movimento do motor, gente. Em 54, ele fez uma publicação chamada Uma Técnica Hipnótica para Descobrir o Material Inconsciente. Nesse material dele, gente, ele passou... foi um paper dele onde ele começou a utilizar o fenômeno ideomotor para mapear trauma. Olha que interessante isso, gente. Com o movimento ideomotor, você pode criar essa dissociação, é uma dissociação, e buscar as informações que estão associadas ao problema do nosso cliente. Gente, quando a gente diz que hipnose é um acelerador de terapias, eu faço a pergunta para vocês. O que a hipnose faz que acelera a terapia? A resposta está aqui, gente. Uma das coisas que a hipnose faz, que acelera a terapia, é justamente você pegar os fenômenos hipnóticos e aplicar eles como uma interface no atendimento clínico. Então, se eu tenho meu cliente, eu posso fazer coleta de dados, normalmente, durante a anamnese, mas existe uma grande vantagem, que é o seguinte, eu posso estabelecer uma comunicação com o corpo e pedir para o corpo mapear a questão do meu cliente. Gente, isso é incrível, porque é o seguinte, tem coisas que a consciência não quer acessar. Tem coisas que a consciência não tem como acessar por processo de resistência, né? Exemplo de memória recalcada. Se eu tenho uma memória recalcada, se eu tenho um conjunto de informações que o meu cliente conscientemente não consegue acessar, que a gente não consegue interagir com esse conteúdo, fica aí a dica, gente. Você pode estabelecer um movimento ideomotor para fazer tanto manejo quanto essa coleta de informações e mapeamento do problema do seu cliente. Eu já digo, gente, porque é o seguinte, uma questão simples, como uma ansiedade de falar em público, de gravar um vídeo, pode envolver um monte de componentes. Tem hipnólogo que acha que uma ansiedade, às vezes, é uma coisa muito pontual. E, gente, muitas vezes não é. Às vezes, uma questão simples está envolvendo uma teia de questões, de conjunto de informações, que está tudo entrelaçado. E aí, a melhor maneira que eu vou ter de mapear esses gatilhos e as informações é justamente com a resposta de uma motora. Tá? Bom, mas aí, gente, tem algo interessante. Como toda dissociação hipnótica, a gente tem que tomar cuidado com o entendimento que tem por trás, né? Quando a gente vai ver a linha clássica, não gosto de dizer que é a linha clássica, a linha do Elman de hipnose, eles vão falar de subconsciente, eles vão se comunicar com esse subconsciente. Só que é o seguinte, gente, eles não estão se comunicando com subconsciente nenhum, tá? Porque é o seguinte, gente, tudo que você dá forma, que você cria um símbolo e atribui um nome a isso, a gente pode passar a interagir com isso.
Então, se eu peço para surgir uma parte que é uma parte criativa e eu quero me comunicar com a parte criativa, eu vou estar me comunicando com a parte criativa. Será que de fato existe uma criatividade, um aspecto, sei lá, uma caixinha na mente da pessoa que chama criatividade? Não tem. Da mesma forma que eu posso falar, olha, no 3, eu quero me comunicar com a ansiedade do fulaninho. E aí eu vou passar a me comunicar com o sinal de sim ou de não com aquilo que é chamado de ansiedade. Da mesma forma, eu posso falar assim, eu quero me comunicar com a criança interior. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas não existe uma criança interior dentro de todo mundo, tá? Isso é uma mentira. O que acontece é o seguinte, quando eu dou o nome, olha, existe uma criança interior, e eu crio esse símbolo, eu posso passar a interagir com esse símbolo como se ele tivesse separado. Só que da mesma forma que eu me comunico com a criança interior, eu posso falar com a sabedoria interna, com o inconsciente, o que significa pai, o que significa mãe, o que significa ansiedade, e por aí vai, gente. Então, assim, o que você dá símbolo e dá um nome, você pode passar a interagir. Só que você só vai interagir porque tem símbolo, né? Basicamente é isso aí. Mas voltando, gente, o movimento ideomotor tem muita possibilidade, gente, tem muita possibilidade. Porque tem uma série de coisas que a consciência não consegue gerar e não consegue interagir com facilidade, tá? E é justamente essa dissociação, essa separação da consciência que vai ajudar a gente a acelerar o processo clínico. Bom, eu já disse para vocês que o movimento biodinâmico acontece o dia inteiro com a gente, que não é uma exclusividade da hipnose. Inclusive, gente, tudo que a gente faz com hipnose acontece fora da hipnose em menor quantidade, tá? Bom, o principal exemplo que eu dou é o seu cliente falando, movimentando a cabeça com um sinal de sim, enquanto você se comunica com ele. A resposta ideomotora já está instalada nele, né? Dentro da hipnose ericksoniana, gente, a gente utiliza muito movimento ideomotor. O Erickson, ele utilizava uma série de respostas diferentes como resposta ideomotora. Então, o Erickson utilizava o movimento da cabeça, o Erickson utilizava o movimento do pé, que às vezes a pessoa começava a movimentar o pé de forma automática. Às vezes ele utilizava o movimento involuntário do dedo, aqueles espasmos que a pessoa começa a ter na mão quando você começa a fazer hipnose, e por aí vai. O Erickson ele não se limitava a um tipo específico de resposta no corpo. Ele pedia para o corpo gerar, e a partir daí ele trabalhava com aquilo. Bom, gente, só que é o seguinte, fica uma dica aí. O movimento ideomotor, tecnicamente, ele deveria surgir como algo aparentemente involuntário. E aí é o seguinte, às vezes a gente pede para a pessoa gerar resposta ideomotora e a resposta não vem. Olha o que acontece, gente. Se a pessoa que está recebendo a sugestão de resposta ideomotora está alerta demais, se ela está tentando, se ela está como um radar para tentar saber se o movimento está acontecendo ou não, esse estado de alerta consciente para rastrear a resposta pode atrapalhar a resposta, tá? Fica a dica. Então, o Erickson, quando ele pedia a resposta do motor, ele pedia a resposta e jogava a atenção da pessoa para qualquer outra coisa. Porque quando a atenção da pessoa estava ocupada, o movimento involuntário acontece com mais facilidade. Então, já fica a dica, gente. Não é porque você pediu um movimento do motor, ele não aconteceu, que ele não está instalado. Às vezes, você vai pedir a resposta, não vai ter, e enquanto a terapia está seguindo, você vai ver que a resposta está acontecendo sozinha. Tá? Prestem atenção nisso, que isso acontece muito, viu, gente? Bom, vamos lá. Onde mais a gente vê essas respostas ideomotoras, gente? Naquelas técnicas de convincers, né? Nas pseudo-hipnoses que a gente utiliza na hipnose clássica, como as palmas magnéticas, né? Imagina que tem um ímã nas duas palmas e a mão vai se atraindo. Onde mais tem resposta ideomotora? No livros e balões, né? Onde imagina que tem balões em uma mão, o livro na outra e as mãos se separam. Isso também é uma resposta ideomotora, tá, gente? Se eu imagino que tem balão na minha mão, a tendência é que pelo processo biodinâmico, minha mão comece a subir e por aí vai. Tá. Outra coisa, gente. O Lecron, ele fez alguns estudos envolvendo o movimento ideomotor. Em um estudo dele de 1954, chamado... Cadê? Uhum. Eu tô sem o nome aqui, mas é de 1854. Depois eu acho o nome certinho para falar para vocês.
Ele fez um estudo, gente, onde ele descobriu que 2 a cada 3 pessoas geravam as respostas ideomotoras nos dedos sem uma indução hipnótica. Olha que interessante, gente. A cada 3 pessoas tem resposta involuntária dos dedos sem hipnose acontecendo de maneira formalizada, sem uma indução hipnótica. Ou seja, gente, é muito fácil gerar o movimento ideomotor. Se a cada 3 pessoas, 2 geram respostas sem indução hipnótica, ao utilizar um contexto hipnótico, uma indução hipnótica, essa porcentagem é ampliada e aumentada, gente. Então, assim, na dúvida, faz a indução e pede a resposta ideomotora. Ela vai acontecer com praticamente todo mundo, tá? Além disso, gente, se você quer que o movimento ideomotor seja evocado com mais facilidade, utilize o que a gente chama de heteroiomoação, né? Ou uma heteroação seria o quê? Seria você ir subindo a complexidade dos fenômenos para gerar fenômenos mais complexos. E qual que é o fenômeno mais fácil de ser gerado que o movimento ideomotor? Catalepsia, né? Então, se eu quero gerar um movimento ideomotor, a sugestão que eu dou é hipnotiza a pessoa, faz a indução ao transe, gera uma catalepsia, ou seja, deixa a mão da pessoa paralisada no ar, e a partir dessa paralisia, dessa catalepsia, aí você pede o movimento involuntário do dedo, tá? Se você gerou catalepsia antes, vai ser mais fácil gerar um movimento ideomotor. Só que lembrando, não só gera catalepsia e joga a atenção da pessoa para ela perceber que a mão dela está paralisada no ar. Quando ela notar que a mão dela está paralisada no ar, isso vai impactar, impressionar a consciência dela, a expectativa aumenta, vai ser mais fácil o movimento ideomotor surgir. Que outra dica eu posso dar para gerar um movimento ideomotor, Roberto, gente? posso fazer uma perguntinha? Pode falar, tá? Eu não entendi, se puder repetir essa explicação da catalepsia, eu não entendi direito, não peguei direito. Tá, é o seguinte, tá? A gente não consegue gerar respostas de fenômenos hipnóticos complexos logo de cara. Então, se eu hipnotizo alguém, dou uma sugestão assim, no 3, você vai ver seu nome deixa de ser tal ano. No 3, o seu nome é lâmpada. 1, 2, 3. O que vai acontecer? Você não vai aceitar a sugestão. Por quê? Porque a sua consciência, na hora que receber a sugestão, ela vai começar a criticar esse processo. Ela não tem Oi, tem alguém me expectativa de que isso vai ouvindo? Fui eu que acontecer. caí ou foi o Roberto? Eu acho que foi você que caiu, tá? Eu acho que foi você que caiu. Então, assim, se eu peço para você ter uma alucinação ou para você ter uma amnésia logo de cara, você não vai aceitar essa sugestão. Mas, se eu começo a dar pequenos fenômenos hipnóticos e vou ampliando esses fenômenos, a tendência é que você aceite. Então, ao fazer hipnose, a gente vai escalonando a complexidade das sugestões. A gente começa gerando a catalepsia, que é uma rigidez muscular do corpo da Roberto, você não pessoa. vai acreditar, eu caí enquanto você Oi. começou a explicação. A minha internet caiu Tá. desculpa, você vai ter que repetir. Não tem problema, que é pouca coisa, isso é importante. Vamos falar para todo Perdão. mundo. Gente, é o seguinte, eu não posso pedir para o meu cliente gerar fenômenos hipnóticos super complexos logo de cara. Se eu digo assim, no 3, o seu nome deixa de ser o seu nome, no 3, o seu nome é lâmpada, o seu nome é computador. 1, 2, 3. O que vai acontecer? Nada. Você não vai aceitar essa sugestão. Por quê? Porque na hora que eu dou a sugestão, a sua consciência vai ser ativada e vai começar a criticar esse processo. Vai dizer algo assim, não, meu nome não é computador, meu nome não é lâmpada. Consequentemente, você não aceitou essa sugestão. Se eu quero que o meu cliente aceite uma sugestão complexa, de um fenômeno complexo, o que a gente vai fazer? A gente vai escalonando fenômenos hipnóticos mais simples. E à medida que eu vou usando a homo e a heteroação e utilizando esses fenômenos hipnóticos mais simples, eu vou abrindo espaço para aceitação de fenômenos hipnóticos mais complexos. Então, quais são os fenômenos hipnóticos mais simples, gente? Catalepsia muscular, rigidez muscular, né? Uma mão paralisada no ar, por exemplo, né? Qual fenômeno hipnótico é um pouquinho mais difícil que a catalepsia? O movimento ideomotor, né? Depois do movimento ideomotor, quais são os fenômenos hipnóticos um pouco mais complexos? São os fenômenos ideossensoriais, sensação de frio, sensação de calor. Um pouquinho mais complexo o fenômeno sensorial são os fenômenos ideoemocionais, né? Disparar emoções no corpo da pessoa, né? Disparar a sensação de felicidade, tristeza e por aí vai. Um pouco mais complexo que fenômenos ideossensoriais é o fenômeno da regressão, né? Tanto o fenômeno da regressão, da hipermnésia, quanto a amnésia. A amnésia já é um pouco mais difícil que a regressão. Um pouco mais complexo ainda vem
alucinação positiva, um pouco mais complexo, alucinação negativa, um pouco mais complexo, sugestão pós-hipnótica, e mais complexo ainda, dissociação de personalidade. Então, se eu quero dar uma sugestão de um fenômeno complexo, eu tenho que ir subindo a escadinha dos fenômenos para que você consiga aceitar sugestões complexas. Então, é o seguinte, gente, a resposta ideomotora é uma resposta super fácil de ser gerada. Muito fácil. Ela vai acontecer fora da hipnose em 2 a cada 3 pessoas. Muito simples, gente. Mas por mais que seja simples, nem todo mundo vai conseguir gerar. Consequentemente, a sugestão é: faz a indução, relaxa, faz todo o processo de hipnose, aí gera a catalepsia, joga a atenção da pessoa para a catalepsia. Por que eu tenho que jogar a atenção da pessoa para a catalepsia, gente? Porque quando ela percebe que o braço está cataléptico, dentro de um contexto hipnótico, isso impacta a consciência, né? Aumenta a expectativa dela e, consequentemente, é mais fácil gerar um fenômeno hipnótico um pouco mais complexo, como o movimento ideomotor, né? Então, essa seria a escadinha, gente. Indução, catalepsia, movimento ideomotor. Mas já fica a dica, gente. No fim de semana que vem, especificamente, a gente vai ter uma aula sobre evocação de fenômenos hipnóticos, né? Existem formas indiretas, gente, de se evocar fenômenos hipnóticos. Isso, ó, muito legal para ajudar a gente nesse tipo de processo. Tá. Vamos ver o que mais tem para falar aqui. Bora lá. Disso. Tá. Então, gente, a gente vai literalmente, ao instalar o movimento ideomotor, a gente vai verbalizar para a pessoa como se existisse uma parte separada, tá? Isso é o básico. Quando a gente fala de hipnose, a gente sempre vai ter essa ideia de divisão, que é um contexto ericksoniano. O que é essa divisão? Seria eu falar como se existisse uma consciência e como se existisse um inconsciente, um subconsciente. Eu preciso criar essa divisão linguisticamente. Tá, gente? Se eu já boto a pessoa, se eu relaxo ela e falo assim, me dá um sinal de sim, não vai rolar. Eu tenho que falar, eu quero me comunicar com o seu inconsciente. E eu tenho que atribuir características desse inconsciente para gerar essa expectativa. Basicamente, é isso aí. Então, eu vou criar essa divisão verbalmente e eu vou começar a falar como se tivesse essas partes divididas. Tá? Isso é essencial para o processo acontecer. A partir daí, o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer uma resposta, um sinal de sim e um sinal de não. Pode ter um talvez, um nunca. Vocês que sabem, mas o mínimo é um sinal de sim e um sinal de não. Gente, algumas outras dicas com relação a isso. Geralmente, a gente vai instalar nos dedos, mas pode ser no corpo todo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ser no corpo todo, tá? Algumas sugestões que eu dou é o seguinte. A mão, ela tem que estar totalmente relaxada. Não pode estar assim, tem que estar solto, relaxado. Se eu estou tenso e não relaxado, eu vou perder envergadura do meu movimento, do meu músculo, eu vou perder movimento, literalmente. Quando eu estou aqui assim, 100% relaxado, com os dedos relaxados, qualquer movimento, eu vou ver acontecendo no dedo. Se eu estou tenso, o músculo vai tensionar, mas eu não vou ver a resposta na mão, no dedo. Tá? Úrsula, depois eu te passo. Fique tranquila, tá? Então, assim, gente, voltando. Deixa o pulso solto, completamente solto, e os dedos soltos. Inclusive, se o dedo não está solto e o dedo está assim, está cataléptico, pode ser que você também perca a resposta. Então, relaxa, toca na mão da pessoa, avisa, olha, eu vou tocar na sua mão, vou relaxar a sua mão. Outra coisa, gente, à medida que a pessoa vai responder no sinal de sim ou de não, a mão vai ficando cataléptica. Então, você vai vendo que a mão da pessoa vai ficando assim, ó, ela vai abrindo a mão e vai ficando rígido à medida que o processo vai seguindo. E não é isso que a gente quer. Você percebeu que o dedo da pessoa começou a ficar durinho no ar, o que você vai fazer? Com licença, fulano, vou tocar na sua mão, solta e relaxa, tá? Então, geralmente, ao instalar a resposta dos dedos, a gente ou vai pendurar a mãozinha assim, ou a gente vai deixar no braço da poltrona com a mãozinha pendurada de lado. Só que, ó, é mãozinha pendurada no braço da poltrona, não é apoiada no braço da poltrona. Se a mão está apoiada no braço da poltrona, eu não tenho espaço suficiente. Eu vou ter que tensionar muito o músculo para ver o movimento do dedo, tá, gente? E é o seguinte, o movimento não é isso aqui, ó. Não. O movimento é um espasmo. É isso. É isso aqui para menos. Ou seja, é algo muito difícil de se ver, tá? Se você está percebendo que a pessoa está fazendo um grande movimento, um joinha, qualquer coisa do tipo, já pensa assim, opa, será que esse movimento é ideomotor
Ou será que ela está decidindo gerar essa resposta? Né? Se ela está decidindo gerar essa resposta, a sugestão é que a gente diga assim, fulano, eu não quero que você decida ou queira fazer isso. Deixa que aconteça. Se aconteceu de novo, você pode dizer algo do tipo, eu não quero falar com você. Tá? Eu quero falar com uma outra parte do fulano. Espera aí, gente, rapidão, que está acontecendo algo aqui. Tá. Deixa eu estar saindo um somzão. Bom, eu acho que essas são as principais dicas para criar esses movimentos. Gente, o movimento é espasmódico, é muito sutil, é muito sutil. A Elis falando aqui para mim, meu movimento é escandaloso, então. Sim, Elis, seu movimento é muito escandaloso, com certeza. Mas assim, gente, uma pessoa ou outra você vai ver uma resposta intensa. Em geral, a resposta não é intensa, tá? E já vão falar. A gente para pensar, nossa, movimento involuntário do dedo, que coisa maluca, que coisa esquisita, gente. Não é esquisito, não. Quando eu estou falando com você por WhatsApp, o meu dedo está teclando sozinho o celular. Eu não tenho que mandar o meu dedo ficar teclando o celular, não. O meu dedo se movimenta involuntariamente a partir da minha ideia. O que é isso? Movimento de um motor. Você não tem que ficar, eu vou clicar a letra A, vou clicar a letra B. Você não faz isso. Você pensa que quer digitar e o seu corpo digita por você. Ou seja, o movimento do motor não é exclusividade da hipnose. Olha que bonito, gente. Olha que legal, né? Bom, voltando. Geralmente, a gente vai instalar, sim, o movimento do motor. Solta, relaxa, faz a divisão linguisticamente, começa a falar como se tivesse as duas partes, pede sinal de sim, pede sinal de não. A gente sugere, isso eu não sei se faz sentido ou não, tratar com carinho a parte que a gente está comunicando, tá, gente? Isso é uma postura muito humanista, do tipo assim, do agradecer o sinal, agradecer a resposta, e por aí vai. Você pode entender isso como um condicionamento positivo para manter a resposta acontecendo. Inclusive, gente, tudo que é resposta que parece automática e involuntária na hipnose, a gente sugere fazer o reforço, tá? Então, assim, teve a resposta involuntária inicialmente, dá um isso mesmo, muito bem, muito obrigado, parabéns, qualquer coisa do tipo, tá? E por aí vai. Tá. Aí, gente, essa resposta ideodinâmica, ideomotora, ela tem inúmeras aplicações. Você pode, por exemplo, fazer para mapear as informações, os traumas do seu cliente. Você pode fazer ela, utilizar ela para saber se tem memória recalcada, memória reprimida, coisa que a consciência não acessa. Você pode coletar informações, descobrir se tem conflito interno, se não tem, e por aí vai. Pensem, gente, tudo que a consciência não consegue acessar, manejar com facilidade, o corpo faz com mais facilidade. Então, você pode pedir para o inconsciente mapear e, a partir daí, começar a trabalhar com as informações que o corpo mesmo está trazendo. Tá? O que mais que dá para fazer? Dá para pedir as respostas hipnóticas para o próprio movimento ideomotor. E isso é muito convincente, isso impacta a consciência, gente. Porque se eu peço assim, se a resposta de sim e de não está instalada, o movimento ideomotor é um fenômeno mais ou menos complexo. O que eu posso puxar como um pouco mais complexo? Eu posso dizer assim, consciente do fulano, corpo do fulano, sabedoria interna do fulano, tanto faz. No 3, você pode disparar um estado de segurança ou de se sentir incrível no corpo do fulano? Pode. 1, 2, 3, dispara isso. Puf, dispara a segurança. Olha que incrível, gente. Olha que incrível isso. Você pode pedir para a parte dissociada no movimento do motor gerar os fenômenos hipnóticos. Quando eu começo a verbalizar como se isso fosse uma parte, e eu peço para essa parte gerar fenômenos, isso é totalmente impactante, impressionante para a consciência, a expectativa aumenta, e eu posso utilizar o próprio movimento do motor para estabelecer o loop hipnótico, né? Para gerar, para rodar ali a homoação e a heteroação. Então, gerou a resposta motora assim, não, peço estados emocionais, né? Que são as respostas ideoemocionais, e a partir dali já puxo regressão, amnésia e por aí vai. Tá, Wellington, depois eu falo sobre isso. Quando terminar, você me lembra que eu respondo a sua pergunta. Tá. Então, eu posso pedir para o movimento do motor gerar os fenômenos, como, por exemplo, uma anestesia. Olha que legal. Eu posso pedir para o movimento do motor puxar memórias, inconsciente do fulano. É possível você trazer a memória que está associada a isso? Sim. Não. Se sim, no 3, traz essa memória. 1, 2, 3. Olha que legal. Tem muita utilidade, gente.
Você pode utilizar para... Eu já falei sobre isso, desculpa. Você pode utilizar o movimento motor até para pedir dissociações de personalidade, né? É possível tirar a consciência do fulano, nocautear a consciência do fulano e trazer uma parte que pode falar sobre isso comigo abertamente? Sim, não, se sim, começa a desconectar a consciência agora. Quando outra parte estiver aí, me dá um sinal de sim. Deu o sinal de sim, pronto, está estabelecida a comunicação ali. Tá. O Milton Erickson, gente, ele também utilizava os movimentos idemotores para mapear o andamento de um processo inconsciente. Então, vou dar um exemplo. Existem uma série de processos que se utilizam na hipnose ericksoniana e na PNL, que são mudanças inconscientes, como, por exemplo, a ressignificação em 6 passos, né? O Erickson, muitas vezes, ele fazia mudança sem a pessoa saber que ela estava mudando. Então, ele fazia assim, e a sua mão vai indo em direção à sua testa. Enquanto vai em direção à sua testa, o inconsciente acha as coisas que estão associadas. Isso. Agora, a sua mão vai em direção à sua perna. À medida que sua mão vai em direção à sua perna, você vai fazendo as mudanças necessárias. E quando tocar a sua perna, significa que terminou o processo. Ou seja, o andamento entre ir até a testa, baixar até a perna, ou tocar a testa de novo, serve para dar uma métrica, né? Quando tocou a testa, terminou. Ou seja, eu sei como está o andamento, o ritmo de uma mudança inconsciente. Isso a gente não utiliza muito na hipnose clássica, mas na ericksoniana era utilizado o tempo todo, né? A levitação das mãos é uma das coisas mais clássicas que o Erickson utilizava. Tá. Outra coisa, gente, a resposta idemotora, ela não precisa ser obrigatoriamente nos dedos, tá? Tecnicamente, originalmente, ela nem era feita nos dedos. O Erickson utilizava o corpo todo, tá? Então, assim, movimento dos pés, movimento da cabeça, um tremor da mão pode ser um movimento idemotor também, e por aí vai. Porém, gente, é o seguinte, quando eu defino a resposta, quando eu estou escolhendo qual especificamente vai ser a resposta, é mais difícil gerar ela, tá? Então, assim, ainda é fácil gerar a resposta idemotora, por mais que eu queira que seja no dedo. Mas o Milton Erickson pedia para o corpo expressar a resposta idemotora como um todo, para não estar definido por ele, porque quando não é ele que define, eu consigo gerar com uma maior facilidade essa expressão, tá? Então, assim, fazer no dedo é algo que eu escolhi, consequentemente é um pouco mais difícil se eu deixar aberto. É mais difícil gerar, tá? Se eu escolher que seja no dedo. Só que aí a gente tem um problema também, gente. Se eu escolho o corpo todo como resposta, é mais difícil eu, como terapeuta, calibrar essa resposta, tá? Então, o mais indicado é mandar para o dedo. Se você for um hipnoterapeuta que já desenvolveu uma boa acuidade sensorial, aquela habilidade de estar atento para saber o que está acontecendo com o cliente, mais fácil. É melhor dar para o corpo traz a resposta. Já fica a curiosidade, gente. Na ressignificação em 6 passos, original lá da PNL, eles pediam para o corpo trazer qualquer resposta, além de respostas musculares. Então, o sinal de sim poderia ser uma imagem branca, uma cor branca surgindo na tela mental, ou um aumento da temperatura da palma da mão da pessoa. E por aí vai, né? Só que essa calibragem é muito complexa, tanto que a PNL parou de utilizar, assim, a ressignificação em 6 passos, né? Então, assim, só para fechar essa parte que eu estou falando, a gente, de forma deliberada, manda a resposta para o dedo, mas ela pode ir além do dedo, tá? É mais difícil se eu mando só para o dedo, porém, é mais fácil perceber essa resposta. E já digo, gente, às vezes é difícil perceber mesmo sendo no dedo, tá? Às vezes, assim, é um mini espasminho, é um mini espasmo. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que ficar olhandinho, assim, ó, de perto, olhando para o dedo da pessoa para saber o que está acontecendo, tá? Estejam sabendo disso. Outra coisa, gente, às vezes a resposta não é de imediata. Às vezes você vai pedir, vai demorar uns 20 segundos para a resposta acontecer. Então, faz a pergunta, paciência e vê se a resposta surge ou não, tá? Inclusive, quem quer conhecer essa ideia de deixar o inconsciente trazer a resposta que for como sim e não, no livro Atravessando Passagens em Psicoterapia, do Richard Bandler e do John Grinder, ele apresenta a ressignificação em 6 passos, de forma hipnótica, feito de forma inconsciente, né? Com o corpo trazendo a expressão que quiser, como sim e não. Âncoras físicas no chão também. Com certeza, dá na mesma. Tá.
disso. Gente. Quando eu falo de processo dessas respostas demotoras, é aquela ideia de criação de partes, tá? Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Não existe a parte que eu estou comunicando. Ela não existe. Não existe o subconsciente, não existe a sabedoria interna, não existe a criança interior, não existe o inconsciente. O que existe é a parte que eu criei. Quando eu crio o nome, crio o símbolo, eu passo a interagir com isso. Tá? Basicamente é isso, gente. Já falei disso. Tá, alguns profissionais criam um sinal de talvez ou de não sei. O Roy Hunter, não sei se vocês conhecem o Roy Hunter, gente, o cara da terapia das partes lá. O Roy Hunter, ele coloca um sinal de não, de talvez. Né? Inclusive no livro dele, Hypnosis for Inner Conflict Resolution, que é o livro de terapia das partes dele, ele tem lá uma série de 7 perguntas que ele chama de como que ele chama? As psicodinâmicas de um sintoma, né? Ele coloca o talvez e o não lá, e o não sei. Eu, Roberto, gente, eu não coloco não sei o talvez, mas às vezes está pedindo a resposta, um outro dedo mexe, que não é o de sim ou de não. Se eu vejo que outro dedo mexe, que não é o de sim ou de não, eu pergunto, essa resposta que eu estou vendo aqui é um talvez ou um não sei? Se deu um sim, pronto, está estabelecida a resposta ali, tá? Eu já falei, mas vou repetir, gente. O movimento ideomotor, ele é uma resposta espasmódica. Eu não sei se espasmódica é o termo correto. É um espasmo, gente. É um espasminho. É sutil a resposta, tá? Ana Lúcia, fica tranquila. Um grande abraço. Um grande abraço. Já falei disso também. Já falei, mas vou repetir, gente. Que agora eu tô passando aqui no meu script, já tá várias coisas que eu já falei aqui no passado. Você vai pedir um movimento motor e às vezes você não vai ter. Só que o processo continua, à medida que o processo continua, você vai ver que a resposta está instalada. Então, você começa a falar com a consciência da pessoa e o dedo está movimentando sozinho ali. Ó. E a memória, e aí? Veio a memória? Aí a pessoa vai falar, veio. E antes dela falar, o dedo já deu um sim ali para você. Tá? A sugestão que eu dou para vocês, gente, joga a atenção do fulano para qualquer outra coisa e utilize as question tags. Question tags são aquelas perguntas indiretas que o Milton Erickson fazia. Né? Aquelas perguntas do não é mesmo? Né? E você pode relaxar ainda mais, não é mesmo? Né? E o seu inconsciente pode trazer as memórias que estão associadas ao problema, não é mesmo? Ele dá um sinal de sim, inconsciente traz a memória. Né? É um exemplo de aplicação que o Erickson fazia disso. E aí, só lembrando, se a pessoa está rastreando a resposta, pode ser que a resposta não aconteça, tá? Se ela está preocupada com saber se a resposta está acontecendo ou não, a tendência é que ela não aconteça. Só que se ela está rastreando e a resposta acontece, isso é altamente impactante, viu, gente? Isso vai gerar expectativa e vai fazer com que mais coisa aconteça. Tá. E é o seguinte, gente. Pode falar, Elis. Como que eu sei se a pessoa não está mentindo lá, não está mexendo o dedinho porque ela quer? Boa pergunta. É o que eu ia falar agora, na verdade. Você leu minha mente, Elis. É o seguinte, gente. A gente não vai saber com facilidade se ela está mentindo ou não. E aí é o seguinte, gente. Para mim, tanto faz se ela está mentindo ou não. O que importa é eu estar me comunicando, tá tendo a resposta do dedo, e a partir da comunicação as coisas acontecerem. Se ela está decidindo movimentar o dedo, mas quando eu peço para a memória vir, a memória vem, é isso que eu quero. Tá? Então, assim, o principal não é se ela está querendo ou não ter resposta, mas sim a aceitação da sugestão. Gente, vamos levar isso para outro nível. Da mesma forma, o nível de trânsito tanto faz. Se eu estou com a pessoa fora do trânsito, mas ela está aceitando as sugestões e gerando os fenômenos, eu não estou nem aí para o trânsito, eu estou aí para a aceitação das sugestões. Basicamente é assim que eu vejo. Tá? Aí, assim, gente,
Segundo o Erickson, o movimento ideomotor não deveria ser a única forma de coletar informações. Tá? Por quê? Porque o Erickson já estava claro para ele e para o Lecron que o inconsciente não acha tudo. Tá? A gente vai usar o inconsciente para mapear as informações, mas é limitado, gente. Não acha tudo mesmo. Porém, por mais que seja limitado, é muito menos limitado do que a consciência da pessoa. Tá? E aí, assim, já falando o que a Elis falou, o Erickson utilizava as respostas ideomotoras principalmente para notar incongruências na comunicação. Gente, incongruência é conflito, né? Naquele sentido do, se você pergunta para o seu cliente, viu, tá tudo bem com você? E o seu cliente diz assim, ah, tá tudo bem. Você consegue perceber que a resposta verbal dele não está alinhada com o que ele transmitiu como informação não verbal. O tom de voz, a emoção transferida à comunicação está desalinhado com aquele que comunicou. Consequentemente, o Erickson utilizava a resposta ideomotora para validar se estava congruente ou não. Tá? Então, assim, gente, resposta ideomotora não deveria ser a única comunicação, a única fonte de informação que você tem. Mas é uma fonte de informação útil. Basicamente, é isso aí. Aí, inclusive, eu estou até com um trecho do Erickson aqui. Um trecho escrito do Erickson e do Rossi, no livro Experiencing Hypnose, Experienciando a Hipnose. Tá assim, não há razão a priori para considerar as respostas ideomotoras como mais válidas do que qualquer outro sistema de resposta, como pensamento lógico, a intuição, sentimentos, sonhos, etc. Em muitos indivíduos, no entanto, as respostas ideomotoras podem fornecer informações que são surpreendentes para a consciência deste indivíduo. Isso significa simplesmente que a informação surpreendente estava dentro do sistema do indivíduo, mas não totalmente reconhecido ou considerado pela consciência. As respostas ideomotoras surpreendentes, portanto, fornecem aos indivíduos acesso às fontes de informação dentro de si que eles desconheciam ou estavam bloqueando por algum motivo ou outro. Né? Então, o que ele está falando aqui é, não use como uma única fonte de informação, mas é uma fonte de informação valiosa e que vai trazer coisas que são surpreendentes, porque tem coisa que a consciência não acessa com facilidade. Basicamente, é isso aí. Tá. Já falei que a gente pode usar os movimentos ideomotores para gerar os outros fenômenos, né? E que os movimentos ideomotores são muito fáceis de serem gerados. Bom, aí é o seguinte, gente, vou dar algumas sugestões, alguns tipos de pergunta que vocês podem fazer aos clientes. Essas perguntinhas que eu vou estar passando para vocês são perguntas de mapeamento, vamos dizer assim, da questão. Não mapeamento de gatilhos, mas mapeamento do trauma que você está lidando, da questão que está sendo lidada. Essas perguntas é uma mistura das perguntas do Roy Hunter com perguntas que eu, Roberto, utilizo. Então, eu modifiquei um pouco os psicodinâmicos dos sintomas do Roy, mas eu agreguei algumas coisas que eu achei útil ali. Né? Então, vamos ter algumas ideias aqui, gente. Estou lidando com um problema X, uma procrastinação do meu cliente. O estado está disparado, mas não puxei as memórias. Eu posso fazer perguntas do tipo assim, inconsciente do fulano, corpo do fulano, sabedoria interna do fulano. Quando o problema acontece, a pessoa entra em um conflito interno, tem duas partes dela brigando uma com a outra? Sim ou não? Olha que legal, é informação para mim. Né? Eu posso perguntar, com relação ao problema X do fulano, essa pessoa tem ganhos ou benefícios com relação a isso, que talvez ela não perceba? Ela ganha coisas com o problema? O famoso ganho secundário. Você pode saber que, às vezes, a pessoa vai ter o ganho sem saber e o corpo pode responder para você. Mas é o seguinte, gente, às vezes o corpo não vai trazer que tem ganho secundário e tem ganho secundário. Só avisando. Fulaninho tem culpa com relação ao problema X? Existem culpas associadas a isso? Sim ou não? O problema X do fulaninho é especificamente um problema do presente ou do futuro da pessoa? Gente, eu acho essa pergunta essencial. Porque é o seguinte, nem todo problema do nosso cliente veio do passado. Às vezes o seu cliente está com problema de autoestima porque ele foi demitido do emprego e não tem condição financeira de se sustentar. Obviamente vai bater em alguma parte da vida dele. E não vai adiantar eu querer fazer regressão, porque o problema é de presente e futuro. Essa pergunta vai trazer essa informação para a gente. Né? Da mesma forma, a próxima pergunta descobre se tem trauma, né? O problema X do fulaninho foi causado por algum trauma, por eventos passados da vida dele?
sim ou não. Né? Se deu como sim, você pode perguntar. Dentro disso daí, está associado uma memória que fulaninho decidiu esquecer ou se esqueceu dela? Recalque. Né? Você vai saber se tem recalque ou não. E se tem recalque, você pode perguntar, fulaninho sabe da existência dessa memória? Sim ou não? É possível você trazer essa memória à consciência do fulaninho? Sim ou não? Olha que legal isso, gente. Tem muita utilidade. O problema X do fulaninho está associado com alguma figura de autoridade do passado da vida dessa pessoa, um pai, mãe, avô, tio, professor? Né? No caso, algo foi introjetado dentro do cliente. E por aí vai, gente. Acho que basicamente é isso. Alguém aqui tem alguma dúvida, alguma questão? Quer comentar alguma coisa, gente? Manda aí. Essa última frase eu não entendi bem. É uma questão. Você pode repetir, por favor? Introjetado por alguém? Mas como seria Eu a gosto de forma de perguntar. perguntar? Isso é o Roy Hunter que faz, Elis, mas eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de perguntar se o problema está associado à impressão de alguma figura de autoridade do passado da vida dessa pessoa. Tá? Tá. Impressão de figura de autoridade, gente, é quando uma autoridade fez um imprint na pessoa, vamos dizer assim, quando introjetou alguma ideia ali dentro, né? Porque às vezes o pai e a mãe vão dizer coisas, a criança vai adotar como verdade e vai levar para o resto da vida. O Roy Hunter gosta de perguntar sobre se a pessoa está imitando alguém, né? Eu não gosto de perguntar se está imitando, eu gosto de perguntar se essa questão de impressão. E aí eu já sei que foi uma crença introjetada, uma experiência que ele adotou ali, geralmente vem com conflito. Né? Basicamente é isso aí. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, gente? Ou quer fazer uma pontuação? Vamos lá. Roberto, Fala, Ivan. eu acho, quando essa questão que o Erickson usava bastante, até o Hanlon também, né, pelo jeito, que é a questão a sugestão da flutuação da mão, né? Uhum. Eu sempre achei bem ousado para você, Uhum. justamente porque implica num movimento muito... Involuntário. Né? A mão levitando é ousado pra caramba mesmo, Ivan. Pois é. Eu sempre achei meio ousado, né? Porque é diferente de você ter um espasmo num dedo, né? E eu não sei se ele fazia isso dentro desse escalonamento de sugestões, né? Mas me parece algumas vezes que ele está usando direto isso, né? É que tem algo aí, Ivan. O Erickson, ele evocava os fenômenos. Então, ele não ficava assim pedindo, suba a mão. Existe uma forma indireta de estimular essas teias neurais. Então, assim, o Erickson, primeiro, quando ele faz hipnose, ele quer causar a sensação de divisão. Né? A gente fala que hipnose ericksoniana é conversacional, mas quando o Erickson formalizava a hipnose, ele formalizava mesmo, onde a consciência está aqui, tem uma série de coisas automáticas acontecendo. Na clássica, a gente não vê isso. Né? Na clássica, quase não tem hipnose formal. Você faz a indução, sugestão direta, regressão. O que mais tem de hipnose em nada? Né? O Erickson utilizava mão levitando, mão abaixando, disparando, trocando personalidade, por aí vai. Só que como que ele utilizava os fenômenos? Evocando, Ivan. Então, assim, tem formas indiretas de gerar um fenômeno. Né? Então, primeiro, ele escalonava, ele fazia o escalonamento, sim, só que ele evocava de maneira indireta. Então, se ele queria fazer uma mão levitando, ele começava a falar sobre movimentos involuntários da mão. Né? Então, ele começava a falar assim, então eu dirijo, quando eu dirijo, meu corpo dirige por mim, né? A minha mão se move, gira o volante para mim. Da mesma forma, esses dias, eu estava arrumando uma estante de livro e eu percebi que a minha mão organizava os livros enquanto eu fazia outra coisa. Então, ele vai falando de uma série de processos que tem movimento involuntário. Depois que ele fala 3, 4 coisas que envolviam o movimento involuntário da mão, ele começava a falar sobre movimentos involuntários da mão subindo. Né? E aí ele falava mais 3 pontos de mão subindo, depois ele dava sugestão direta. Então tem um processinho aí de evocação que favorece isso acontecer, tá, Ivan? Gente, essa é a aula da semana que vem, viu? Estejam atentos, semana que vem vou estar falando como evocar fenômenos hipnóticos. E já fica a dica, gente. Tem um livro chamado Hipnose Centrada na Solução de Problemas, do William Hudson O'Hanlon. Esse livro ele fala especificamente da evocação fenomenológica. É um livro superficial, vamos dizer assim, mas é o melhor livro que a gente tem traduzido.
Quem quer aprender evocação de fenômenos de forma um pouquinho mais complexa, tem o Training Trances, do John Overdorf e da Julie Silverthorne, e tem o livro Therapeutic Trances, do Stephen Gilligan. Tá? Esses são os livros que mais vão falar de evocação fenomenológica e tem estruturinha ali dentro, viu, gente? A estruturinha do John é um pouco mais fácil do que a estruturinha do Gilligan, mas a estrutura do Gilligan é mais complexa, mais completa ainda do que a do John e a do Bill. Tá? Basicamente é isso. E já fica o convite, gente. Em algum momento, agora em 2023, estamos chegando em 2023, a gente vai fazer mais um grupo de estudos desse livro. Tá? Eu sei que tem gente que já está de saco cheio de ver grupo de estudos desse livro, mas eu acho essencial todo hipnólogo brasileiro dominar esse conjunto de técnicas e a evocação fenomenológica. Basicamente é isso aí. Tá? Você tinha algo mais para falar, Ivan? Sim. Tem uma coisa interessante que eu vi da Melissa Tiers, que ela parece fazer um processo meio inverso, que eu achei muito interessante, que ela fala para a pessoa começar conscientemente, muito conscientemente, levantar a mão, né? Prestando atenção em cada milímetro do movimento. Parece que ela joga a atenção da pessoa no movimento. Eu não ia falar disso aqui. Você mandou muito bem, Ivan. Gente, eu vou marcar um encontro só com os associados da BH daqui uns dias para fazer esse treino. Tá? Fica a dica aí, já fica o convite para quem é associado à BH. Quem não é, não vai ser convidado. Tá? É o seguinte, gente, existe um treinamento para gerar esse tipo de fenômeno. Quem fez esse treinamento, gente, foi o Spanos, o Nicholas Spanos, do modelo sociocognitivo. Existe um treinamento sociocognitivo para gerar uma série de fenômenos hipnóticos. E para gerar movimento involuntário, é justamente isso que o Ivan faz. Né? É o seguinte, se eu quero fazer uma levitação das mãos, o que é a levitação das mãos? É a automatização da minha mão subindo, como qualquer processo de uma ação. Né? O que é uma ação, gente? Eu vou ficar dando o mesmo tipo de sugestão várias vezes até automatizar. Então, se eu vou dar uma sugestão de cola, né, eu vou começar colando a mão, aí eu vou colar a mão de outra forma, aí eu vou colar o pé no chão, aí eu vou colar a mão na cabeça, aí eu vou passando a cola de um para outro, cola de um para outro, para outro, para outro, para outro. Por que a gente vai passando a cola, gente? Para estabilizar a cola, para automatizar o fenômeno da cola. Por quê? Porque quando eu colo a mão aqui, nem sempre vai colar 100%, não vai estabilizar e vai soltar. Mas quando eu executei esse comportamento, por mais que não tenha estabilizado e tenha soltado, eu executei isso e formei um pouco de teias neurais associado ao comportamento de cola. Depois que eu dou mais uma sugestão de cola, o que eu estou fazendo? Estou ativando o mesmo conjunto de teia neural e estou repetindo o comportamento. Consequentemente, eu estou condicionando melhor essa resposta e fortalecendo essas teias neurais. Então, eu colo um pouquinho, depois eu colo um pouco mais, depois eu colo um pouco mais o pé no chão, depois eu colo a mão na cabeça. Por que eu não vou dar uma cola super complicada com uma mão na cabeça no começo? Porque eu quero estabelecer um pouco o comportamento, intensificar. Chega uma hora que a teia neural está bem instalado e a mão só cola. Traz a sensação da mão estar colada. Então, eu começo criando comportamento e automatizando as teias neurais, e quando ela está bem estabilizada, a resposta acontece aparentemente involuntário. Então, começa voluntário e se torna involuntário por repetição. É assim que funciona uma ação. A gente vai repetindo o mesmo tipo de sugestão até que se estabilize a resposta. Por que a gente quer estabilizar? Porque quando está estável, traz a sensação que é automático. Né? Trouxe a sensação que é automático, que é inconsciente, está automatizada a resposta, a gente aplica a heteroação, que seria um fenômeno hipnótico um pouco mais complexo. Né? Então, assim, o treinamento sociocognitivo para movimentos ideomotores envolve o quê? A gente conscientemente fazer um movimento ideomotor, estando, assim, muito consciente da pequeno movimento que está acontecendo. Então, se eu quero treinar minha mão para ter a resposta ideomotora, eu vou conscientemente me concentrar na minha mão e começar a levantar minha mão o mais devagar possível por um bom tempo. E eu vou ficar assim. Aparentemente involuntário, vou concentrado, subindo a minha mão conscientemente. Depois que eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esse subir a mão lentamente automatiza. E aí eu vou dar a sugestão hipnótica, ela vai vir como automático. Gente, eu não sei vocês, mas antigamente a gente fazia muito hipnose de entretenimento nos cursos, e aí você dava uma sugestão de amnésia. Dava 1, 2, 3, 4, 5 vezes sugestão de amnésia. Depois, você não precisava fazer indução mais, você só faz assim, viu? Como que é seu nome?
Como que é seu nome? Uf, a pessoa esqueceu o nome. Por que que depois que você deu várias vezes sugestão, você não precisa nem estabelecer mais o loop ou nem fazer mais outras sugestões para escalonar? Por quê? Porque já automatizou. Nada mais além disso, né? Então, a dica é, faça voluntariamente, uma hora se torna involuntário. No caso, o movimento dos dedos, tem uma técnica que utiliza o treinamento, né? O protocolo Simpson. Né? Eu não sei se vocês já tiveram contato com o protocolo Simpson, que é aquela técnica que utiliza estados de transe profundo e comunicação com o movimento biomotor, né? Os estados Dale, né? Como eles dizem, né? E a mulher do protocolo Simpson, a Inês Simpson, ela começa fazendo assim, você, conscientemente, me dá um sinal de sim, mais uma vez, de novo. Fica dando, ela pede para ficar dando sinal de não. Mais uma vez, 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 isso. Agora mais devagar, sinal de sim. Ela fica treinando a pessoa, por quê? Porque quando ela treina, automatiza. Nada mais além disso, gente. Então fica a sugestão aí para vocês. Ivan, adorei o comentário. Gente, alguém mais quer fazer uma pontuação? Tem alguma dúvida? Quer sugerir alguma coisa? Eu acho que basicamente... Pode falar, Elis. Mandei no chat ali. Tá, deixa eu ver. Ah, olha a pergunta da Elis. A Elis perguntou, e quando acontece algum movimento do motor não solicitado no meio da terapia? Na outra mão, por exemplo, tipo uma rigidez, ou a mão ficar erguendo, como agir? Sempre é uma parte da pessoa querendo expressar? Não obrigatoriamente, Elis. Se o corpo da pessoa está tendo movimento involuntário durante a terapia, a sugestão do Erickson é finja que faz parte da hipnose, tá? Então, assim, conscientemente a gente tem que entender que nem sempre é hipnótico. Mas se eu estou fazendo uma hipnose, de repente o ombro da pessoa começa a ter espasmo e faz assim, ó, tui, tui. O que eu vou fazer? Eu vou jogar a atenção dela para o ombro para impressionar ela, como se esse movimento do ombro tivesse origem na hipnose. Né? Isso é um dos componentes da indução ericksoniana, gente. É o que a gente vai chamar de descrição. Né? Faz parte da utilização isso. Eu vou descrever aquilo que eu estou vendo que está acontecendo, que parece de origem hipnótica, para te impactar, para impressionar a sua consciência e trazer a sensação que você está hipnotizada. Então, se qualquer movimento involuntário acontecer durante a hipnose, gente, eu vou fingir que faz parte da hipnose, por mais que não seja parte da hipnose. Né? Então, se eu estou fazendo a terapia, de repente a mão da pessoa começa a ter um movimento involuntário, ou o dedo começa a fazer assim sozinho, ou o pé começa a fazer isso aqui, que é comum acontecer, gente. Eu vou fingir que isso faz parte da hipnose e vou dizer assim, eu percebo que o seu pé está se movimentando sozinho, e você pode ir mais fundo no transe ainda agora. Ou, eu noto que o seu ombro está tendo espasmos, e o seu inconsciente se abre ainda mais para grandes mudanças na sua vida. E por aí vai. Eu vou fingir que faz parte da hipnose para impactar e gerar a sensação que ela está hipnotizada. Né? Que essa resposta vem de origem da hipnose. Agora, Elis, no seu caso, sim, é de origem da hipnose. E aí, assim, se você está percebendo que tem coisas que estão vindo de origem da hipnose, você pode se comunicar com isso. Tá? Você pode dissociar a consciência e bater papo com essa parte falando com você, Liz. Eu acho que seria a coisa que eu mais gostaria. Porque sei lá, se a mão da pessoa está levantando sozinha durante a terapia ali, né? Ela vai dissociar a consciência com facilidade. Basicamente é isso. Tá? Tira a consciência, bota outro componente ali, bate um papo, entende o que está acontecendo e depois acopla a consciência de volta. É a sugestão que eu daria. Tá? Gente, alguma outra dúvida, questão? Tá certo. Tá certo. Deixa eu parar a gravação aqui.